Começou a gravar agora, Britão. Pode começar. Então, beleza. Gravando já, tá? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso primeiro curso aí dessa série de 6 cursos, tá? Hoje nós vamos falar da filosofia osteopática e o tratamento de dores lombopélvica. Sejam todos bem-vindos, alunos, ex-alunos, pessoas que ainda não foram nossos alunos, mas que futuramente poderão ser. Todos sejam bem-vindos, perfeito? E que nós tenhamos essas 2 horas aí de muito aprendizado, de muita teoria, de muita informações que espero que seja produtiva, tá? Então, a aula de hoje chama Filosofia Osteopática e o Tratamento de Dores Lombopélvicas, né? Meu nome é Marcos Antônio Brito, tá? Vou me apresentar aqui para vocês. Quem não me conhece, meu professor, sou mestre, Marcos Antônio Pereira Brito. Sou fisioterapeuta formado pelo Unisalesiano de Linz, em 1997. Fiz mestrado em engenharia biomédica, terminei meu mestrado no ano 2004. Tenho formação em osteopatia, né? Professor universitário, a partir de 2000 até atualmente, e professor em pós-graduação, a partir de 2005 até atual, e tenho formação em vários cursos de terapias manuais. Fiz um resumo, eu sou professor universitário do Unisalesiano de Araçatuba e da Unify de Adamantina. Eu não sei o que está acontecendo, se está tendo alguma interferência, mas o meu áudio, muitas vezes, ele está desligando automaticamente. Eu vou ter que ficar monitorando toda hora o áudio, porque eu não sei se está tendo alguma interferência, mas meu áudio, muitas vezes, está caindo, e eu não sei por que ele Está está caindo. aparecendo que tem alguma pessoa, acho que chama Marcos, que está desativando o seu áudio, porque a sua conta está com o nome Felipe de Oliveira. Não, eu estou com a conta da IARC Cursos de Bauru, é do Felipe, com certeza. Sim, Tá? mas aparece aqui a notificação que tem uma pessoa chamada Marcos que está desativando o seu áudio. E eu não sei porquê, mas o meu áudio está sendo desativado. Vou verificar se tem alguma conta minha paralela aberta, mas acho que não. Tá? Vou sair de tudo aqui, porque... Só um minutinho, iniciamos. Prontinho. Acredito que não tenha nenhum dispositivo aberto mais. Tá? Então, a aula de hoje é a filosofia osteopática e tratamento das dores lombopélvicas. Eu sou o Marcos Antônio Pereira Brito, sou fisioterapeuta formado pelo Unisalesiano de Linz, né? Eu sou professor no Unisalesiano de Araçatuba e na Unify de Adamantina, onde eu sou professor e coordeno o curso de fisioterapia. Eu sou mestre em engenharia biomédica em 2004, fiz formação em osteopatia a partir de 2006, e sou fisioterapeuta universitário desde o ano 2000 e professor de pós-graduação desde o ano 2005. Eu tenho formação em vários cursos de terapias manuais. Esse é um currículo resumido, né? É óbvio que a gente coloca as informações que são coerentes a vocês, tá? Bom, nós vamos fazer uma introdução à filosofia osteopática. Nós vamos fazer primeiro, a princípio, tentar entender o que é a filosofia osteopática, o que é a osteopatia, né? Para depois a gente falar dos tratamentos voltados à estrutura lombopélvica. Então, aí a osteopatia, ela é dividida de forma didática pedagógica. Então, quando a gente vai falar de osteopatia, nós vamos falar de 3 divisões da osteopatia. A osteopatia estrutural, a osteopatia visceral e a osteopatia craniana. Essa é a base da formação de um osteopata hoje.
Então, quando o indivíduo vai fazer um curso de osteopatia, ele jamais pode se intitular osteopata se ele tiver uma formação somente em osteopatia estrutural, né? Ele precisa de uma formação de osteopatia estrutural, visceral e craniana. Para se intitular osteopata, ele tem que ter uma formação completa baseada nesses 3 segmentos da osteopatia. Das estruturas, o que seriam estruturas? Osteopatia estrutural. Seria mais a parte de estrutura musculoesquelética, falando do esqueleto, os ossos e articulações, e falando da parte voltada a esse sistema musculoesquelético, que seria a parte dos ligamentos, cápsulas, músculos e fáscias. E, interligando esse músculo, os nervos que estão conectados à coluna vertebral. Então, o que é estrutural? O primeiro segmento que normalmente numa formação se estuda, o primeiro segmento. O que seria estrutural? Estrutural seria praticamente a parte musculoesquelética, tá? Eu teria essa parte musculoesquelética, voltada às conexões, origem e inserções musculares, as fáscias, os nervos e as estruturas que compõem uma articulação, né? Cápsulas, ligamentos e todas as estruturas que compõem uma articulação. Então, a osteopatia estrutural, ela vai estudar os segmentos articulares, segmento lombar, ilíacos, sacro, coluna torácica e costelas, coluna cervical, tá? Membro superior, que é composto por ombro, cotovelo, punho e mão, quadril, joelho, tornozelo e pé, e as vértebras de transição. O que são vértebras de transição? As vértebras que estão conectando a base do occipital com C1 e C2, então nós chamamos de charneiras, vértebras de transição, que seria occipito, occipúcio, né, a base do occipital, C1 e C2. Essa seria a primeira vértebra, a primeira fase de transição entre o crânio e a coluna vertebral. E depois eu teria também as vértebras de transição, as vértebras de transições C7, T1 e primeira costela, que seria a outra charneira, que é a transição entre a cervical, primeira costela e a coluna torácica. E depois as charneiras também é a transição entre a região torácica e a lombar, onde eu tenho T12 e L1, que seria a outra charneira, e a última charneira, que seria a transição entre lombar e sacro, que seria L5 e S1. Então, essas seriam as vértebras de transição. Então, dentro do estudo de estrutural, nós vamos estudar todos esses segmentos, mais as vértebras de transição, e mais algumas técnicas voltadas às correções estruturais, técnicas de baixa velocidade para corrigir estruturas articulares, seja coluna ou seja de membros, periferia, e técnicas miofaciais, técnicas neurais, e entender toda essa parte biomecânica, o que é a lesão osteopática nas estruturas. E depois, a segunda fase de uma formação em osteopatia seria o entendimento da relação das vísceras com as outras estruturas. Estudar todas as vísceras abdominais, anteriores e posteriores, estudar as vísceras torácicas e estudar as vísceras pélvicas. As vísceras, elas terão relação com as estruturas a partir dos nervos, elas são inervadas pela coluna, e a víscera tem uma relação com outras estruturas a partir das fáscias. Eu vou pedir para quem estiver assistindo o curso desligar o áudio, tá? Que fica mais fácil, né? Senão vai ficar interferência de áudio quem está com o áudio ligado. Perfeito? Então, a parte visceral, ela é extremamente importante porque ela está conectada às estruturas ósseas, principalmente coluna, através das fáscias e através dos nervos. Eu tenho uma conexão entre vísceras e estruturas ósseas, né? Então, com as estruturas ósseas, eu vou ter uma ligação direta com as fáscias,
uma víscera com outra víscera, uma víscera com uma estrutura óssea, enfim, elas vão estar interligadas. E essas vísceras também recebem inervações autonômicas, tanto do sistema simpático como parasimpático, tá? Então, eu também tenho uma relação neural das vísceras. E a parte craniana. Quando a gente fala em crânio, nós estamos falando dos ossos cranianos, né? Osso frontal, temporal, occipital, parietal, entre outros ossos. E as suturas cranianas e as membranas que envolvem o sistema nervoso central. Então, se a gente parar para analisar, nós temos ali as meninges que envolvem o sistema nervoso central, e essas meninges vai interligar toda a parte do sistema nervoso central do crânio, coluna, até o sacro. Então, por isso que muitas terapias são chamadas, intituladas de crânio-sacras, porque as membranas que recobrem todo o sistema nervoso central, elas estão ligando o crânio com a coluna vertebral e termina no sacro. Então, qualquer influência de uma membrana a nível encefálico vai influenciar em todo o conteúdo, em toda a coluna vertebral e como também no sacro. E nós vamos falar detalhadamente dessas alterações. Tá? Então, a osteopatia ela pode ser dividida nessas três divisões básicas: estrutural, visceral e craniana. Perfeito? Então, para eu ser osteopata, eu tenho que ter pelo menos essa formação. Quando a gente fala da divisão da osteopatia, a gente divide didaticamente a osteopatia, porém, a osteopatia não enxerga o indivíduo como uma divisão. Não enxerga o indivíduo como somente parte estrutural, ou somente visceral, ou somente craniana. Durante uma avaliação osteopática, eu enxergo o indivíduo como um todo. Então, na prática, a globalidade é o que mais importa. Então, na prática osteopática, na intervenção osteopática, nós pensamos no paciente como um todo, e não como uma simples peça óssea, uma simples região. Então, eu olho o paciente como um todo, né? Então, quando eu falo em globalidade, né, eu estou olhando o paciente não como uma estrutura somente. Eu tenho uma dor no joelho. De repente, eu nem chego a avaliar o joelho desse paciente. De repente, essa dor só é uma manifestação, é o que a gente chama de causa e efeito, né? A causa está em outra região do corpo e a dor no joelho só é um efeito provocado por essa causa. Então, por isso que a globalidade dentro da osteopatia é a parte mais importante a ser trabalhada. Então, como a gente já explicou anteriormente, né? A parte estrutural, a parte visceral, né? A parte estrutural, ela está relacionada às disfunções musculoesqueléticas, que atua no restabelecimento do tecido, como músculos, ligamentos, articulações, fáscias. E para isso, o osteopata ele tem uma gama de técnicas manuais específicas para cada tipo de tecido. Então, quando eu acho uma disfunção numa estrutura, eu tenho que corrigir essa disfunção. Veja bem, para a gente não confundir, nós vamos falar muito aqui dentro de disfunção. A disfunção dentro da osteopatia é a lesão osteopática. A disfunção é a lesão osteopática. Então, nós vamos falar diretamente da disfunção, né? E o que é o mais importante, eu não vou falar da lesão sintomática. Muitas vezes ela é óbvio que ela é importante, porque é ela que motivou o paciente a me procurar. Mas na osteopatia, nós procuramos as áreas hipomóveis, as áreas que perdem mobilidade, que muitas vezes não manifestam sintoma. O paciente te procura por um sintoma, mas o objetivo da minha avaliação osteopática é encontrar as disfunções desse paciente, as alterações de mobilidade que ele apresenta, e muitas vezes essas alterações de mobilidade estão em áreas distantes daquela que ele manifesta sintoma. Isso seria uma avaliação osteopática. Da mesma forma, o paciente pode chegar com uma dor no quadril e eu perceber que essa alteração no quadril dele é provocada por uma fáscia visceral que pode estar envolvendo o quadril e alterando a mecânica desse quadril.
Tá? Então, lá no final do século XIX, o sueco Brent, ele desenvolveu um método manual para tratar disfunções de mobilidade das vísceras. Então, esse método adotado pela osteopatia está direcionado ao bom funcionamento do corpo, que trata-se de técnicas e manipulações aplicadas sobre órgãos e fáscias em disfunções. Quando a gente fala em disfunções, nós falamos em mobilidade. Então, tudo que não se movimenta bem no meu corpo é um órgão em disfunção. Tudo que não tem a sua movimentação fisiológica é um órgão em disfunção. Se esse órgão não apresenta sintoma, não tem problema. É nesse órgão que eu vou tratar, tá? Então, a osteopatia, você vai desenvolver habilidades, né? Vai desenvolver habilidades e conhecimentos anatômicos, fisiológicos e técnicas específicas para poder abordar o corpo e descobrir onde estão essas disfunções, seja na estrutura, tá? Seja na víscera, ou seja no crânio, né? Então, um discípulo direto do criador da osteopatia, que foi o Andrew Taylor Still, foi o Sutherland. O Sutherland foi o descobridor da existência de um micromovimento rítmico dos ossos cranianos relacionados com tensões das meninges, da dura mater, né? E a a absorção do líquido. Brito, caiu o áudio. Voltou o áudio aqui. Então, a osteopatia craniana, né? Ela praticamente foi desenvolvida pelo Sutherland, que foi um discípulo do Still, que é o inventor da osteopatia, né? Quem criou o método, quem criou toda a filosofia osteopática, tá? Então, qualquer disfunção da estrutura craniana, seja no osso, seja numa sutura, seja numa membrana, ela deve ser corrigida, porque essas disfunções podem repercutir para todo o corpo. Porque vamos imaginar todo o sistema crânio até o sacro, e as meninges estão envolvendo o crânio, envolvendo o encéfalo, toda a medula, e terminando lá a nível de S2 no sacro. Qualquer disfunção de uma meninge, ou de mobilidade de um osso craniano, ou de mobilidade de uma sutura, vai gerar uma cascata de disfunção, porque vai envolver a coluna, da coluna sai toda a inervação, né? Seja uma inervação motriz, seja uma inervação simpática ou parasimpática, ou uma inervação de um vaso sanguíneo está saindo dali. Então, uma alteração nessa meninge, eu posso gerar problemas e uma cascata de problemas para todo o corpo. Então, dentro da introdução aos conceitos da osteopatia, nós vamos ter as técnicas manipulativas, porque a osteopatia ela não é uma técnica, simplesmente é uma forma de diagnóstico, é uma filosofia que te mostra, que vai te introduzir a um aprendizado dentro da filosofia osteopática para que você tenha um diagnóstico osteopático. Então, a osteopatia te ensina a avaliar as disfunções, te ensina a fazer as leituras de quais regiões do seu corpo estão com disfunções, estão com bloqueios, estão com perda de mobilidade, tá? Então, nós vamos encontrar nas técnicas a alimentação para a filosofia osteopática. Porque a partir do momento que eu avalio pela filosofia osteopática, o que acontece em seguida? Eu descobri onde estão as disfunções. E a partir do momento que eu descubro as disfunções, agora eu vou utilizar as técnicas e terapias manuais para alimentar a filosofia osteopática e corrigir as disfunções. Então, por que eu uso as técnicas? Então, se você está procurando osteopatia para aprender técnica, você vai aprender no curso técnicas. Mas o mais importante do curso é você entender a filosofia osteopática, a forma com que você avalia o teu paciente. Como você vai avaliar e como você vai chegar nas disfunções osteopáticas, nas perdas de mobilidade,
nos bloqueios, nas restrições, nas aderências. É isso que a gente busca. E a partir do momento que eu devolvo a mobilidade, eu começo a devolver vida para esse corpo. Tá? Então, há uma grande quantidade de terapias manipulativas. Nós vamos encontrar uma grande quantidade, várias terapias manipulativas, várias técnicas de terapias manuais, né? Variando apenas suas técnicas, pois o conceito e o princípio de qualquer técnica de terapia manual é praticamente o mesmo. Então, quando a gente fala de uma técnica de terapia manual, nós vamos sempre pensar no princípio da técnica, devolver o movimento articular onde não há movimento. Esse é o princípio das técnicas de terapias manuais. Eu tenho que devolver movimento onde não há movimento. Eu quero corrigir um espasmo, porque o músculo perdeu a sua característica de contração e relaxamento. Um espasmo muscular, um músculo com espasmo não tem tanta nutrição, ele não tem mais aquela característica de elasticidade, de contração, como se ele tivesse em condições normais. Tá? Então, o objetivo de qualquer técnica muscular, ou articular, ou facial, ou neural, é devolver a mobilidade onde o tecido perdeu mobilidade. Tá? E outro conceito, respeitar sempre a estrutura e a função da estrutura. Eu tenho que conhecer a estrutura e eu tenho que conhecer a função da estrutura, como essa estrutura trabalha, para poder devolver o movimento dela sem desrespeitar a sua funcionalidade. Então, quando a gente fala em osteopatia, né, o corpo funciona como uma unidade total. Isso é importante. Uma unidade total. E possui mecanismos de autocura. Né? O que é autocura? Se o corpo estiver livre de bloqueios, se eu devolver os movimentos do corpo, onde não tem movimento a devolver, o corpo está pronto, ele tem seus próprios remédios para se autocurar. Eu não preciso dar remédio para esse paciente, eu não preciso trabalhar com controles inflamatórios, porque o próprio corpo, a partir do momento que você devolve suas mobilidades, ele tem condição de se autocurar, né? Ele tem condições de autorregulação. Somente o próprio corpo pode curar a si mesmo. Então, essa é uma filosofia, isso é a principal filosofia da osteopatia. A autocura, o poder de se autorregular, O corpo ele consegue se autorregular a partir do momento que o osteopata permite que todas as estruturas bloqueadas voltem a se movimentar. E a partir do momento que essas estruturas voltam a se movimentar, a região que está inflamada, o corpo consegue autocurar essa estrutura em tempo de 48, 72 horas, mais ou menos, o corpo se autocura. E o paciente melhora do seu estado patológico. Bom, aí falando aí um pouquinho de quem desenvolveu a filosofia osteopática. É óbvio que todo o desenvolvimento da filosofia osteopática veio sofrendo alterações e aperfeiçoamentos sem perder a sua essência, a essência do criador da osteopatia. Quem criou a osteopatia foi um americano chamado Andrew Taylor Still, o Dr. Still, né? Ele nasceu em 16 de agosto de 1829, em Johannesburgo, na Virgínia. Ele era filho de médico e de pastor, seguiu ainda jovem os passos do pai, graduou-se em medicina no Kansas, ele participou da Guerra da Secessão como médico cirurgião. Na época, ele estava descontente com a medicina e aprofundou-se no estudo do corpo humano. Começou a estudar muita anatomia, muita fisiologia. Em 1864, teve uma epidemia de meningite e ele perdeu 3 de seus filhos e vários pacientes. E aí, no dia 22 de junho de 1874, ele curou uma criança que sofria de desenteria hemorrágica, e aí, a partir daí, surgindo a filosofia osteopática. Aí ele começou a estudar toda essa filosofia osteopática,
e começou a desenvolver toda essa filosofia e a aperfeiçoá-la, e abriu uma escola, e teve, a partir dessa escola, vários discípulos, e a osteopatia se alastrou pelo mundo todo. Então, aí uma definição de osteopatia pela Associação Americana de Osteopatia. A osteopatia é o sistema de cura que enfatiza principalmente a integridade do corpo, né? Essa integridade estrutural é o fator mais importante a ser mantido, porque quando o corpo ele é íntegro, quando o corpo se movimenta, quando o corpo não tem restrições, ele vai ter fisiologismo, né? Ele vai ter o funcionamento normal. E aí ele consegue se autorregular. O corpo só não consegue se autorregular quando ele tem restrições, quando ele tem bloqueios, né? E a perda de mobilidade, como o próprio Steele disse, a vida é movimento. O que não tem movimento não tem vida, né? E alguém vai ter que se movimentar em excesso para suprir essa falta de movimento, né? E a partir daí, quando eu tenho essa mobilidade, isso rege a boa saúde do corpo e evita a doença. E aí, a osteopatia não é apenas uma abordagem mecanicista da doença. Então, isso que é o mais interessante. A osteopatia não é uma abordagem mecânica da doença, mas um sistema autêntico e efetivo que tenta eliminar as causas de uma saúde prejudicada e busca fortalecer o poder curativo básico que existe dentro do próprio corpo. É o que nós chamamos de causa e efeito. O efeito a gente conhece, é a dor, é o sintoma, né? O problema, o paciente aponta o efeito. Ó, eu estou com dor aqui. Mas aonde está a causa? Né? Se eu tivesse levado uma pancada no ombro, eu saberia que a causa é a pancada. Mas muitos pacientes vão procurá-los e falar assim, eu estou com uma dor no ombro, eu acho que é por movimento repetitivo, eu acho que é por que eu trabalho lá no meu computador há muito tempo, até pode ser. Mas outras estruturas podem estar envolvidas nesse efeito, nessa dor, tá? Então eu tenho que procurar a causa, né? O mais importante na osteopatia é a gente encontrar a causa da lesão. Então, a osteopatia ela está apoiada em 4 princípios, né? Os princípios da osteopatia, que quando a gente faz o curso, a gente precisa estudar esses 4 princípios para poder entender claramente quais são os 4 princípios da osteopatia, como se fossem as 4 leis, né? A primeira lei da osteopatia é a estrutura governa a função. Então, quando a gente fala em estrutura, nós estamos falando de estrutura e função. É óbvio que, quando eu tenho uma estrutura comprometida, a função vai estar comprometida. Então, se eu falar assim para você, uma estrutura comprometida pode alterar a função? Sim, claro, é o que a gente vê muitas vezes na faculdade, no dia a dia, na clínica, nos atendimentos, a gente olha aí uma estrutura danificada, né? O que seriam essas estruturas? Ossos, músculos, nervos, fascias, vísceras, isso seriam estruturas. E a função dessas estruturas seria a sua atividade e a sua ação, né? Quando eu tenho uma alteração da estrutura, eu posso ter uma alteração na função. Mas o inverso é verdadeiro. Se eu tiver uma função, a função pode alterar a estrutura? Sim. Se eu tiver uma função comprometida, a estrutura também estará comprometida. Então eu tenho uma via em 2 sentidos. É como se fosse uma avenida. A estrutura pode afetar a função. E a função pode afetar a estrutura. É aquilo que a gente fala, me diga o que você faz, que a gente sabe como foi adaptada a sua estrutura. Dependendo da sua função, a sua estrutura é diferente. Por exemplo, eu não saio da academia, eu faço academia todos os dias.
vamos dizer. E se eu fizer academia todos os dias, a minha estrutura, né, vai se alterar. Eu tenho uma estrutura alterada. E aquele sedentário, que não faz exercício ou atividade nenhuma, também vai ter uma estrutura alterada. Se a pessoa não se movimenta, ou seja, ela está afetando a função. Essa função afetada, que é a falta de movimento, também vai afetar a estrutura. E se a estrutura estiver afetada, ela também vai afetar a função. Né? A patologia jamais se desenvolve se a estrutura está em harmonia. Né? Se eu tenho estrutura em harmonia e se eu tenho função, eu vou ter função em harmonia. E vice-versa. Se a função é preservada, a estrutura também é preservada. Se a estrutura está em harmonia, a função também estará em harmonia. Então, quando eu vou avaliar meu paciente, eu quero saber em que condição está a estrutura dele. Né? Como está a estrutura do meu paciente? Tá? E baseado nessa estrutura, como está a função? Quais são as atividades desse paciente no dia a dia? O que ele faz no seu dia a dia? Né? De funcionalidade. A segunda lei da osteopatia. Pessoal, quem tiver dúvidas, né? Por favor, pode me enviar. O Renan está aqui comigo, eu vou pedir para o Renan, quando chegar a pergunta aí, Renan, me dá uma interrompida, porque daí eu abro a pergunta Ô, Brito, já respondo o pessoal. Brito, é o Oi, Felipe aqui. pode falar, Felipe. Os seus slides não estão aparecendo agora. Alguma aluna começou a apresentar sem querer e atrapalhou a apresentação. Vê certinho, por favor. Só um minutinho que eu vou corrigir isso. Você me ajuda aqui, Renan? Ali para o Renan está aparecendo. Ah, é? Tá, Então né? deve ter sido alguma coisa minha aqui, então. Já voltou. Ah, para mim está também. Voltou? Beleza, voltou. Sim, beleza. Se der algum problema disso, me dá um toque, pessoal. Então, a primeira lei da osteopatia, o primeiro princípio, né? Ó, tem um pessoal falando que ainda não voltou os slides. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas assim, ó, retomar retomar a apresentação, isso. Isso, aperta aqui para mim aqui. Pronto, voltou aí? Tá voltando. Voltou. Legal. Legal? Voltou, pessoal? Tá? Então, a primeira lei que eu falei para vocês, a estrutura governa a função. Eu falei, se a estrutura estiver alterada, a função também estará. E se a função, de acordo com a função do indivíduo, ele vai ter também uma estrutura alterada. Perfeito? E aí, a segunda lei é a unidade do corpo. Né? Eu não olho o corpo como uma estrutura, um joelho, um tornozelo, um quadril, uma coluna ou um ombro. Eu olho o corpo como uma unidade, indivisível. Então, eu tenho que olhar o corpo, né, como uma unidade. O corpo humano, ele tem a habilidade de reestruturar seu equilíbrio. Seja ele físico, bioquímico, mental. Essa habilidade é chamada de homeostasia. Vamos imaginar, por exemplo, que uma estrutura minha não está se movimentando direito. Qualquer estrutura do corpo, seja uma articulação, seja uma víscera, seja uma estrutura do sistema nervoso, uma membrana do sistema nervoso, seja um osso do crânio, eu tenho uma estrutura que não está se movimentando direito. Como o corpo ele tem a capacidade de se auto-equilibrar, ele vai fazer com que uma outra estrutura realize a função dessa estrutura. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que tem hiperlordose. Quem tem hiperlordose, normalmente tem um excesso de extensão lombar, tá? Muita extensão lombar, e a lombar dessa pessoa não aceita muita flexão. Automaticamente, estruturas abaixo ou acima da coluna lombar vão ter que fazer, vai começar a realizar a flexão, uma flexão excessiva, para compensar a falta de flexão que a coluna lombar está apresentando. Então, para tudo no corpo, eu vou ter um
uma homeostasia, um equilíbrio. Se eu tenho um bloqueio de um ilíaco, eu posso ter um excesso de movimento na coxa femoral, um excesso de movimento na região sacroiliaca, né? Ou na região lombar. Eu posso ter um bloqueio em um osso, que um osso acima, ou um osso ao lado, ou um osso abaixo, vai ter que realizar a função dessa estrutura bloqueada. Por isso que, quando o paciente apresenta com uma dor num determinado segmento, né? Essa dor nesse determinado segmento, nós chamamos de região hipermóvel, né? Por que hipermóvel? Porque essa região ela está tentando compensar a falta de movimento de uma outra região. E essa região hipermóvel normalmente é a que o paciente apresenta sintoma. Então ele me procura com uma dor no ilíaco, com uma dor no quadril. Ele está com uma dor no quadril, mas essa dor no quadril é a manifestação do sintoma dele. Pode ser uma área de hipermobilidade. Pode ser que esse quadril esteja compensando uma área que está bloqueada. E aí eu teria que trabalhar a área bloqueada, tá? Para poder tirar o excesso de mobilidade do quadril. E aí, ao devolver movimento numa outra estrutura, eu praticamente tiro o excesso de movimento da região do quadril. Tá? Então, por isso que nós chamamos de unidade do corpo. Né? O corpo, ele sempre busca o equilíbrio. Se eu tiver um bloqueio numa região, alguém vai ter que pagar por esse bloqueio, alguém vai ter que trabalhar por esse bloqueio. A autocura é o terceiro princípio osteopático. O corpo é provido de todos os meios necessários para impedir o desenvolvimento ou agregação de doenças, né? Isto é, desde que todos esses meios estejam livres para funcionar corretamente. Então, se eu tiver bloqueios no meu corpo, alguém vai ter que trabalhar, né, por esse bloqueio. Alguém está falando que o meu áudio está falhando. Está falhando aí, Renan? Tá falhando? Tá tudo ok? Tá beleza, tá? Dá uma olhada em quem está falhando, porque a maioria do pessoal está falando que meu áudio tá tranquilo. Bom, pessoal, tem gente perguntando para eu falar da retificação lombar. Eu acho que eu vou chegar na lombar. Nós estamos na filosofia osteopática, eu vou ficar nela ainda, senão a gente começa a sair um pouco do foco de raciocínio, tá? E aí entrando em outra parte da aula, que vai ser mais no final. Né? Então, o corpo ele é provido de todos os meios para se autocurar. Ele só não consegue autocura quando os meios ou estruturas não estão livres para poder produzir a autocura. Por isso que na filosofia osteopática a gente procura os bloqueios. Porque a partir do momento que eu harmonizo o corpo e devolvo a mobilidade do corpo, o corpo está com todas as estruturas livres para poder se autocurar. O pessoal falou que os slides sumiram. Eu vou ver aqui. Não, eu estou em apresentação. Tá normal. Às vezes, de você do aluno clicar na tela e fixar alguma tela, por exemplo, ele pode fixar a sua imagem se ele quiser. Aí o slide vai lá para o cantinho. Ele tem que clicar no slide para o slide voltar. Porque para mim... Isso, a sua apresentação está normal, provavelmente ele deve ter clicado em algum lugar. Isso, dá uma olhada aí, pessoal, onde vocês clicaram, ver se o slide está em algum canto na tela de vocês. Porque aqui para mim está normal, né? Eu estou no modo de apresentação. Então, o slide está aparecendo aí para vocês. Tá? Tudo bem, autocura? Alguma dúvida em relação à parte de autocura da osteopatia? Então, eu só vou ter autocura se eu tiver mobilidades, se eu tiver restrições em alguma estrutura que tem relação com aquela estrutura que apresenta sintoma. Então, se eu tiver uma
por exemplo, eu estou com dor no meu ombro direito e eu tenho uma perda de mobilidade de fígado. O fígado e o ombro se relacionam pela fáscia. Então, ele pode bloquear meu ombro por uma restrição de fáscia. Ao liberar o fígado, ao soltar a restrição de um fígado, eu consigo, muitas vezes, resolver o problema de um ombro. Tá? Ou uma cervical alterada, bloqueada, que está causando uma facilitação neural que altera o tônus dos músculos das estruturas que compõem o manguito rotador do ombro. Perfeito? Aí, muitas vezes, eu vou ficar mexendo nessas estruturas do ombro e a causa está na cervical, a causa está numa outra articulação. Eu tenho uma articulação externo-clavicular, acromioclavicular, ou uma escápula bloqueada e me dá dor glenohumeral. Então, enquanto eu não liberar essas estruturas, desbloquear esses meios, todos esses meios, deixar esses meios livres, o ombro não vai conseguir se autocurar. Perfeito? E aí, por fim, a lei da artéria, que é o quarto princípio osteopático. A artéria é fundamental. Todos os tecidos recebem nutrição a partir do vaso sanguíneo. Eu penso que existem dois tecidos nobres no nosso corpo. O neural, que me dá inervação, que vai mandar informações, que vai me trazer informações. Quem traz informações do tecido é o nervo. E quem leva a informação ao tecido, quem leva a resposta ao tecido, é o nervo. Então, o nervo na osteopatia ele é muito nobre. Tá? E a artéria, que me leva o oxigênio, que me leva o nutriente. Tá? Um tecido mal nutrido é um tecido que não vai ter energia para trabalhar. Um tecido mal nutrido não tem oxigênio para respirar, muito menos energia para trabalhar. Então, são dois tecidos que eu considero extremamente nobres. O nervo, porque ele que controla toda a ação, todo o tônus, e que manda toda a informação dos tecidos ao sistema nervoso, e que recebe toda a ação através da inervação, que vem do sistema nervoso, tanto sensitiva como motora. Então, a sensitiva manda a informação e a motora manda a resposta. Se esse sistema está abalado, parte neural, o tecido também estará, né? E a artéria, mesma coisa, né? A artéria, ela é nobre, tá? Ela manda o oxigênio, ela manda o nutriente para o tecido. Um tecido sem nutriente, ele não tem energia para poder trabalhar. Um tecido sem oxigênio, ele não consegue produzir energia porque ele está no modo anaeróbio. Então, se ele trabalha no sistema anaeróbio, ele não consegue produzir energia. Então, esse tecido ele vai se alterar, ele vai se espasmar, e ele vai fazer com que as peças ósseas que estão inseridas a ele também se alterem. Pode ser uma víscera, pode ser um músculo. Uma víscera com falta de nutrição é uma víscera que não consegue trabalhar direito. Tá? Então, essa víscera, ela não consegue produzir, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se mobilizar, porque ela não tem energia. Então, a artéria ela é extremamente importante. Tá? O fluxo sanguíneo, ele é importantíssimo. E aí nós entramos agora falando um pouquinho sobre segmento facilitado, né? Ou disfunção somática, que é a parte excepcional da osteopatia. Como que eu sei onde eu tenho segmento facilitado? Vamos imaginar, por exemplo, que uma vértebra C3, C2, C3, C4, sai ali um nervo frênico que vai inervar um diafragma, tá? E o diafragma, ele tem inserções em vértebras lombares, em outras estruturas do corpo ali, tem várias inserções. Vamos imaginar que uma disfunção numa vértebra leva a um espasmo para um músculo diafragma. O espasmo do músculo diafragma
pode alterar as vértebras L1, L2, L3, L4, porque tem uma inserção dos pilares diafragmáticos e eu posso ter alterações, bloqueios nessas vértebras, né? E o diafragma, não só isso, toda a estrutura vascular ou neural que está passando do tórax para o abdômen tem que passar ou por dentro do diafragma ou sobre o diafragma. Eu tenho estruturas vasculares, estruturas neurais e fáscias passando do tórax para o abdômen ou do abdômen para o tórax, mandando nutrientes ou tendo um retorno venoso ou tendo uma nutrição para determinadas áreas. Então, você imagina, por exemplo, uma disfunção de C3, que leva a uma alteração do tônus do diafragma. O diafragma pode alterar a lombar, pode alterar várias vísceras por causa da sua composição, que está alterada, o seu tônus está alterado, devido a uma facilitação neural. Então, quando a gente fala em segmento facilitado, ele é denominado pelo glossário de terminologias osteopáticas como uma função alterada ou debilitada dos elementos que compõem o sistema somático. O que é o sistema somático? Ossos e articulações, né? Músculos e envoltórios faciais, elementos neurais e vasculares relacionados. Ou seja, toda a estrutura do nosso corpo, né, compõe o sistema somático. Então, ó, cada enfermidade que eu tenho no meu corpo inclui um elemento somático, que é um fator etiológico importante, né? Então, isso inclui um elemento somático. Isso é um fator etiológico importantíssimo. Perfeito? Só um minutinho, pessoal. Tá? Então, o que acontece? Né? Eu tenho uma enfermidade, eu tenho uma dor no quadril. Qual é a causa dessa dor no quadril? Né? A causa dessa dor no quadril é traumática? O paciente caiu, levou uma pancada, teve um acidente automobilístico, caiu da escada, quebrou o quadril, bateu a coxa no chão? Não. O paciente normalmente não tem essa história traumática. Ele vai aparecer para mim com uma dor no quadril insidiosa, sem uma causa, tem um ponto de interrogação. Qual é a causa? Postural, sobrepeso, emocional, né? A gente sabe que tem um elemento somático. Então, cada enfermidade inclui um elemento somático, que é um fator etiológico importante. Então, a disfunção somática ela é denominada pelo criador da osteopatia como um deslocamento ósseo. Vamos imaginar por que a osteopatia trata muito a coluna? Porque a coluna é o ponto de saída neural motora e de entrada neural sensitiva. Seja de um elemento motor qualquer ou de um elemento simpático ou parasimpático. Perfeito? Então, vamos imaginar um deslocamento ósseo. Você tem uma vértebra que estendeu, inclinou e rodou. A partir do momento que ela teve essa alteração de posicionamento, você tem um deslocamento ósseo, né? E esse deslocamento ósseo vai gerar um segmento facilitado. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma dor de estômago. Esse estômago, ele tem uma disfunção constante. Eu tenho uma alteração estomacal. Ele vai gerar uma aferência, ele vai informar o sistema nervoso que ele tem uma disfunção. Ele vai falar, olha, eu estou com disfunção. E ele começa, todo dia ele está informando, toda hora ele está informando. A todo momento ele está informando as vértebras da coluna. E de lá vai para o sistema nervoso. Só que nas vértebras da coluna, ela está interligada a vários elementos. A vários elementos da coluna.
Entendeu? Há várias outras estruturas. Ela está interligando o sistema simpático, o sistema parasimpático, ela está interligando um nervo que vai para um vaso sanguíneo. Então, você, com essa aferência excessiva, esse metâmero da coluna, ele acaba alterando outras estruturas. Ele altera a própria vértebra, que vai alterar outras estruturas do corpo que está relacionado com essa vértebra. Porque uma vértebra, ela está conectando um vaso, ela está conectando uma víscera, ela está conectando músculos, né? Ela está conectando a própria vértebra, é conectada porque ela tem inervação própria ali. Então, além do estômago, o estômago está mandando aferência, aferência, aferência. E todas as conexões dessa vértebra são afetadas, inclusive a própria vértebra. E os músculos que estão em volta entram em espasmos, né? Um espasmo como se fosse uma proteção, uma reação, e aí ela altera o posicionamento, estende, inclina, roda. Ou flexiona, inclina, roda. Ela vai ter uma disfunção, um deslocamento ósseo, que nós chamamos. E aí o que acontece? Enquanto eu não corrigir o problema do estômago, eu não consigo corrigir o problema da vértebra. Enquanto eu não corrigir o problema do estômago, eu não corrijo o problema da vértebra e outros problemas que foram gerados a partir dessa vértebra que está recebendo a aferência do estômago. Tá? Então, posteriormente, esse deslocamento ósseo recebeu-se o nome de lesão osteopática. E hoje nós chamamos praticamente o segmento facilitado de disfunção somática. Tá? Então, a disfunção somática é um distúrbio funcional reversível. Por isso que existe a avaliação osteopática, o diagnóstico osteopático, que afeta a mobilidade dos tecidos em um ou mais planos de espaço. Então, ele pode afetar a coluna vertebral, um envoltório de órgãos, suturas em membranas cranianas. Então, eu posso ter várias alterações a partir de um órgão alterado. Eu alterei um órgão, ele gera uma aferência. E se esse órgão ficar alterado muito tempo, essa aferência fica ligada. Enquanto eu não trabalhar essa estrutura que está mantendo uma aferência ligada, aquela vértebra vai se manter rodada e vai gerar outras disfunções nos tecidos que estão relacionados a ela. E esses tecidos relacionados a elas também vão desenvolver funções e vão alterar outras estruturas do corpo humano. Tá? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, tá? Para eu poder estar respondendo. Ezequiel, pode ocorrer de um deslocamento vertebral afetar problemas estomacais e hérnia de hiato? Com certeza. Vamos dizer que você tem um deslocamento, uma alteração de posicionamento de uma vértebra. Ela está gerando, a partir daí, alterações em vísceras, em músculos, em vaso sanguíneo, em estruturas que ela inerva. Então, se ela inerva uma víscera, ela pode fazer com que a víscera entre em disfunção. Como eu falei, nós somos sensitivos, nós recebemos aferências, e a partir dessas aferências, eu tenho as alterações, né, de um segmento, de uma vértebra. Essa vértebra alterando, ela vai alterar todas as estruturas que estão conectadas a ela. Tá? Então, a partir de uma aferência, eu gero uma alteração de um segmento, de uma vértebra, que vai alterar outras estruturas do corpo. Correto? Só um minuto. Vamos lá, continuando aí a aula, tá? Então, ainda em segmento facilitado ou disfunção somática. Dentro da osteopatia, nós encontramos várias formas de avaliar as estruturas do corpo humano. Quando eu falo em estrutura, nós estamos falando mais de estruturas ósseas agora, coluna, articulações, né? Então,
Estas estruturas, elas podem apresentar características clínicas representadas por um acrônimo da língua inglesa, que nós chamamos de TART. T-A-R-T. O que é TART? TART é tensão, assimetria, restrição, tenderness, que é o aumento da sensibilidade do tecido. Então, normalmente, quando a gente avalia uma estrutura, a gente vai avaliar se essa estrutura está tensa, tem aumento de tensão. Eu achei uma estrutura bloqueada. Como está essa estrutura? Tem aumento de tensão, ela está assimétrica, ela está rodada mais para um lado do que para o outro, ela está inclinada mais para um lado do que para o outro, ela está mais estendida do que fletida, ou vice-versa. Tá? Ela vai ter restrição de mobilidade, em algum plano, ela vai ter uma restrição de mobilidade. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Por exemplo, se eu tenho uma vértebra estendida, normalmente ela não vai aceitar flexão, mas aceita extensão excessivamente. Então, ela não aceita flexão. Se ela inclinou à direita, ela não aceita inclinar à esquerda. Se ela rodou para a direita, ela não aceita rodar para a esquerda. Então, eu posso ter essas alterações, tá, de mobilidade, que nós chamamos de restrição. E os tecidos que têm tensão, assimetria e restrição, eles vão apresentar o que nós chamamos de tenderness, que é o aumento da sensibilidade do tecido. Então, quando eu acho um tecido bloqueado, uma vértebra, uma víscera, uma estrutura que tem todas essas características do TART, quando eu vou avaliar essa estrutura, e eu apertar essa estrutura, ela manifesta uma sensibilidade um pouco aguçada. O paciente vai referir aumento de sensibilidade ao toque, ao teste de mobilidade. Você vai perceber que aquela vértebra, ao tocar, ao pressionar, ela tem uma sensibilidade exacerbada. Da mesma forma, quando eu vou avaliar uma víscera que tem bloqueio, quando eu vou testar, eu percebo um aumento de tensão, percebo que ela aceita ir mais para uma direção do que para outra, percebo que ela tem restrição, que ela tem assimetria, e ela tem uma sensibilidade um pouco mais elevada do que o normal, tá? Então, quando a disfunção somática atinge a coluna vertebral, ela pode causar um fenômeno neurofisiológico conhecido como facilitação medular. Então, toda vez que a disfunção somática atinge a coluna, eu tenho uma aferência para a coluna, uma informação inadequada, constante para a coluna, ela vai provocar uma facilitação medular. Ela vai alterar a posição dessa vértebra, que a partir dessa alteração, ela vai provocar uma facilitação medular, e essa facilitação também vai alterar vasos referentes a essa vértebra, vísceras referentes a essa vértebra e outros tecidos, músculos, entre outros tecidos referentes a essa vértebra. Então, a facilitação medular é uma alteração na atividade dos neurônios que compõem aquele segmento medular. Né? Por exemplo, sensoriais aferentes. Segmento facilitado é uma aferência ligada. Alguém que está em patologia, alguém que desenvolveu inflamação, alguém que desenvolveu uma alteração, né? Uma degeneração, essa degeneração levou a uma inflamação, e aí isso gera um segmento facilitado. E aí, nesse segmento facilitado, vai alterar a vértebra que recebe essa informação de aferência, ela se altera porque ela recebe um bombardeio de aferência, e a partir dessa alteração, ela vai alterar os tecidos referentes a ela. Tanto os somáticos quanto os viscerais são afetados por esse distúrbio, né, neurológico que acompanha a disfunção somática. Então, todos os tecidos que compõem esse segmento medular, como pele, músculo esquelético, ossos e articulações, vísceras e artérias. Então, se eu tenho ali uma pele, um dermátomo alterado, músculo, um miótomo alterado, né, ossos e articulações, um esclerótomo, um mau posicionamento vertebral, um mau posicionamento de uma determinada articulação, né? Vísceras, eu vou ter uma alteração visceral, que nós chamamos de viscerótomo, e artérias, que nós chamamos de vasótomo. Nós vamos ter uma alteração de um vaso sanguíneo que recebe inervação dessa vértebra. Então, o que eu falei aqui, ó,
nós vamos ter, a partir daquele segmento da coluna vertebral, né, um segmento medular facilitado, eu vou ter, a partir dele, um dermátomo, um miótomo, um esclerótomo, um viscerótomo. Vamos imaginar que eu tenho uma vértebra X alterada, né? Essa vértebra X, por isso que a anatomia ela é importante, ela tem relação com quais estruturas? E durante uma avaliação, ela já te direciona para essas estruturas que têm relação com essa vértebra. E aí você entende que ou você tem duas mãos para trabalhar, ou a vértebra e corrige as estruturas, ou as estruturas vai corrigir diretamente a vértebra. Uma víscera, por exemplo, ao corrigir uma víscera, você pode normalizar uma vértebra. Ou, ao corrigir uma vértebra, você pode normalizar uma víscera. E o vasótomo, como a gente acabou de falar. Então, todas essas alterações a partir de uma vértebra acabam sendo afetadas por esse problema funcional reversível, né? Porque é um problema funcional reversível por meio de técnicas manipulativas específicas para a correção desses problemas. Então, aquilo que eu sempre falo, as técnicas são importantes? Sim, as técnicas são extremamente importantes. Mas mais importante do que as técnicas são os conceitos. A filosofia osteopática é uma forma de você entender o que está acontecendo com o seu paciente. A filosofia osteopática é uma forma de você interpretar por que o seu paciente tem aquele problema. Por quê? É aquilo que nós falamos de causa e efeito. O paciente te procurou pelo efeito, pelo sintoma. Então, se eu tratar o sintoma, será que eu resolvo o problema dele? Dependendo do tipo de lesão, não. Tá? Se ela tem uma disfunção osteopática, você não vai corrigir. E aí, quando você descobre onde está a causa, você trabalha na causa e você corrige o efeito, que é a estrutura degenerada, que é a inflamação, que é a dor e a perda de função do paciente. Então, aqui um exemplo de um segmento facilitado, né? Perfeito? Vamos imaginar que você não tem uma aferência ligada. Você fez um movimento brusco de rotação da coluna lombar. A atleta rodou bruscamente a coluna lombar e você teve uma rotação, um movimento brusco. E esse movimento brusco teve um estiramento do fuso neuromuscular, né? Um estiramento dos mecanorreceptores do fuso neuromuscular. E aí, de forma inesperada, aquele segmento que sofreu estiramentos provocou um espasmo. Aí esse espasmo fez com que a vértebra tem uma perda tridimensional dos movimentos desse segmento. Então, essa vértebra estendeu, inclinou e rodou. Ficou rodada. Então, nós chamamos isso já de uma lesão osteopática. Você já tem um bloqueio vertebral provocado por um movimento brusco que estirou o fuso neuromuscular e rodou a vértebra. Vamos imaginar que esse segmento é o segmento L1 e L2. A partir daí, né, ele vai provocar um estado de hiperexcitação. Você não vai sentir dor em L1, L2 muitas vezes. É assintomático, mas o sistema neural, o sistema facial está hiper alterado, principalmente o sistema neural, tá? Hiperexcitado. Então, todas as estruturas que têm relação com L1, L2 vai receber essa hiperexcitação. Então, afetará os tecidos como músculos, ligamentos, vasos, nervos, né, vísceras. E aí, esse segmento facilitado, que está lá em L1, L2, vamos imaginar, por exemplo, um espasmo de ilho-psoas. O ilho-psoas é inervado por L1, L2. Aí você tem um espasmo do ilho-psoas. O psoas entra em espasmo por um segmento facilitado de rotação de L1 e de L2. E aí você tem um bloqueio da articulação sacroiliaca. E a partir do momento que você tem um bloqueio da articulação sacroiliaca, você vai criar um novo segmento facilitado. Você cria um novo segmento facilitado.
Você pode ter um problema no joelho, você pode ter uma alteração no pé, você pode ter uma alteração na lombar, você pode ter uma alteração numa víscera referente a essas estruturas. E aí você tem um novo segmento facilitado. E aí eu tenho consequências da facilitação medular. Existem consequências. Quando eu tenho uma facilitação medular, os segmentos facilitados são mais ativos que os demais. Se eu palpar um músculo que recebe uma estimulação, uma hiperexcitação neural, por exemplo, vamos pegar lá uma rotação de L2, que pode pegar também o nervo femoral que inerva a região anterior da coxa, o quadríceps, vários músculos relacionados a ele, tá? Eu posso ter um aumento de tônus, e quando eu palpo esse músculo, ele é mais excitado, tá? Ele é mais ativo, ele é mais sensível à palpação. Todos os tecidos que recebem inervação motriz a partir do segmento facilitado estão expostos a uma excitação ou inibição, né? Então, normalmente, todos os tecidos que recebem inervação motriz, eu posso ter ali um aumento da sua atividade ou simplesmente uma diminuição da sua atividade, uma inibição, tá? Um músculo, uma perda de força, uma perda de capacidade, tá? Ou um aumento de tônus, um músculo extremamente elevado, um músculo espasmado, onde ele está com aumento de atividade, aumento de tônus. A hiperatividade, ela vai ativar os neurônios facilitados e produz uma hiperatividade ou hipoatividade sobre os neurônios inibidores. As fibras musculares inervadas pelos segmentos facilitados terão um tônus demasiadamente elevado. Então, normalmente, eu tenho lá uma vértebra L3 alterada, eu posso ter os músculos adutores, os músculos do quadríceps alterados. L2 alterada, eu posso ter uma hiperatividade de bexiga, porque tem inervação de L2 para bexiga, entendeu? Então, nós temos essas alterações que são extremamente importantes quando a gente faz uma avaliação. Tá? O limiar de percepção estará diminuído, de percepção da dor, tá? Vai estar diminuído. Então, essa pessoa, normalmente, nessas regiões, ela tem uma atividade de dor um pouco mais exacerbada, né? A facilitação ortosimpática, ela produz uma simpaticotonia, né? Que afeta a pele, resultando em um aumento da atividade sudorípara e uma vasoconstrição. Então, qualquer segmento vertebral, ele tem uma inervação, principalmente lombar, que tem as inervações simpáticas saindo dali, eu posso ter uma simpaticotonia, uma alteração da inervação simpática para a pele, tá? E para vasos sanguíneos. Então, eu posso ter uma diminuição do calibre dos vasos sanguíneos, porque eu tenho uma vasoconstrição, né? Eu tenho uma vasotonia, um aumento do tônus do vaso sanguíneo que leva ele a uma vasoconstrição. E aí os tecidos começam a receber menos aporte sanguíneo, consequentemente menos oxigênio e menos nutrientes. Por isso que vários espasmos musculares têm uma relação neural muito grande. Vários, não todos os espasmos têm uma relação neural. O espasmo é provocado por uma alteração neural. Então, enquanto eu não corrigir a alteração neural, o espasmo não se desfaz. Então, eu tenho que tratar o espasmo que altera toda a nutrição de um determinado músculo por uma atividade neural inadequada. Então, ó, a lesão vascular, neurovascular, ela é muito importante. Quando eu vou tratar uma vértebra, eu tenho que pensar quem que essa vértebra se relaciona, com qual víscera, com qual vaso sanguíneo, tá? Qual a inervação dela? Quem ela inerva? A partir do momento que eu corrijo essa vértebra, muitas vezes eu estou corrigindo um vaso sanguíneo, né? Porque eu tenho uma desordem vascular. Então, a disfunção somática, ela irrita os ligamentos vertebrais, faz um estímulo dos gânglios laterovertebrais, que são os gânglios simpáticos, e altera os vasos sanguíneos. Eu tenho uma alteração do vaso sanguíneo. E esse vaso sanguíneo, alterando o seu calibre, tendo uma vasoconstrição, todo o tecido em volta desse problema vai estar recebendo menos oxigênio e menos nutriente. Por isso que a correção
dessa disfunção se faz importante. Então, quais são as consequências de uma falta de vascularização por um segmento facilitado? Eu tenho um segmento facilitado, que alterou um vaso sanguíneo. No geral, eu vou ter uma fragilidade do tecido, né? Vou ter uma anóxia, uma isquemia, uma toxemia, porque o tecido, se ele não recebe nutriente, ele também não consegue remover as suas toxinas. Eu vou ter edema e inflamação. Aí o paciente te procura com edema e inflamação e ele tem uma desordem vascular importante, né? No músculo, eu vou ter dores isquêmicas, miosites, tendinites, fibrose, levando mau rendimento do trabalho muscular. Então, normalmente, o músculo ele é afetado também, ele vai ficar isquêmico, ele pode apresentar dores e inflamações, ele pode apresentar tendinite. Óbvio, por exemplo, eu tenho uma tendinite do supraespinhoso. A primeira pergunta que eu faço é como está o músculo supraespinhoso e quem inerva o músculo supraespinhoso. Da onde é a raiz? Da onde sai a sua raiz nervosa? Qual vértebra é responsável pela sua inervação? Tá? Pela sua liberação neural que vai para esse determinado músculo. Então, eu vou lá numa vértebra C5, C6, vou liberar essa vértebra, você vai ver que o músculo já melhora. Tá? Muitas vezes, não é só o nervo que está alterando esse músculo, pode ser uma fáscia de uma víscera que está alterando o posicionamento, uma fáscia cervical, superficial, média, que está alterando todo o funcionamento desse músculo. E a osteopatia trabalha dessa forma. E aí eu tenho tendinite, eu tenho fibrose por causa desse mau rendimento do trabalho muscular, que tem relação com o nervo, que tem relação com a fáscia e que tem relação com o vaso sanguíneo. Na víscera, eu vou ter congestão, transtornos metabólicos e alterações fisiológicas. Então, uma víscera que vai ter congestão não vai funcionar direito, vai ter transtornos de metabolismo, não metaboliza direito, e então as suas funções fisiológicas vão estar alteradas. E essa víscera também, através de um nervo ou de uma fáscia, vai levar alterações para outras regiões do corpo. E no nervo eu tenho transtornos de condutibilidade, nevralgias ciáticas, cervicais, cervicobraquialgias ou plurais. Então, repercussões das disfunções somáticas. Uma disfunção somática, ela pode repercutir sobre articulações e ossos. Eu posso ter bloqueios articulares, bloqueios ósseos. Eu posso ter alterações da cápsulas e ligamentos de uma articulação, a partir de um segmento facilitado, de uma disfunção somática. A dura mater pode estar alterada. Lembra que eu falei, a dura mater recobre todo o encéfalo e toda a medula e vai finalizar lá no sacro. Uma alteração craniana, uma alteração de uma rotação ou de um posicionamento de qualquer área da coluna pode perder a mobilidade da dura mater. E a partir daí eu também gero segmentos facilitados, porque os nervos periféricos, eles são praticamente produzidos a partir da dura mater, que vai gerar membranas específicas para a formação desses nervos periféricos. As fáscias estão saindo da minha região craniana e vai cobrir todo o meu corpo até meu pé, até a sola do pé. A fáscia é um tecido único. Uma restrição facial pode levar a alterações de osso, alterações de mobilidade óssea, viscerais, musculares, né? Neurais. Ou seja, as vísceras, as fáscias hoje, elas são extremamente estudadas, porque muitas vezes, quando eu trato uma face, uma restrição facial, eu consigo desbloquear várias estruturas do corpo de uma vez só. Tá? Então, eu tendo capacidade de avaliar as restrições faciais, eu consigo, de uma forma mais adequada, resolver vários problemas do meu paciente. E as alterações musculares e as alterações nervosas. Então, eu tenho, numa disfunção somática, eu posso ter todas essas alterações que foram passadas aí. A fáscia, como eu acabei de falar, ela está recobrindo todos os tecidos do corpo. Né? Quando você solta a fáscia de um músculo que está restrito, com perda
de elasticidade, de contração, um músculo incapaz de produzir as suas funções fisiológicas, de exercer suas funções fisiológicas, quando você solta a face, você vai perceber que o músculo derrete, que ele já libera, que ele já está apto a exercer uma contração mais eficiente, uma produção de força mais eficiente. E não só os músculos, né? Vísceras são recobertas, ossos têm relações com fáscias. Quando você muitas vezes solta uma fáscia, você corrige a posição de uma articulação. E aí vem aquela teoria da hipomobilidade versus hipermobilidade, né? Nós estamos falando de restrições, de disfunções, de perda de mobilidade. Então, toda perda de mobilidade articular, ou de qualquer elemento, de uma víscera, né, se faz em prejuízo de outra zona. Então, quando eu tenho um bloqueio de uma estrutura, outras estruturas terão que se movimentar por ela. É o que nós chamamos de hipermobilidade. A hipermobilidade, ela é reativa, né? Eu tento movimentar em excesso uma estrutura para suprir a falta de movimento de outra estrutura. Então, o que nós procuramos na osteopatia são as hipomobilidades, são as áreas que não apresentam sintomas. Então, o que a gente ganha na osteopatia são as habilidades de descobrir qual parte do corpo está bloqueada, tá? E, a partir daí, devolver o movimento dessa área bloqueada para tirar o excesso da área que tem hipermobilidade, que praticamente é a área que o paciente me procurou com sintoma. Então, a área de hipomobilidade é a área onde eu tenho espasmos musculares ou aderências. Ou aderências de fáscias, aderências de cápsulas, aderências de tecidos, que não permite que aquela estrutura se movimente. Então, outra estrutura vai ter que se movimentar por essa, e essa estrutura vai apresentar sintoma, porque quem trabalha demais reclama, quem trabalha demais degenera, quem trabalha demais inflama. Então, a inflamação, ela vai normalmente apresentar uma hipermobilidade. Então, um exemplo da hipomobilidade e de uma hipermobilidade. Vamos imaginar que o meu paciente me procurou com uma dor de quadril, coxo femoral. Ele pode ter um bloqueio acima ou abaixo dessa estrutura. Ele pode ter um bloqueio numa sacra ilíaca ou ele pode ter um bloqueio numa articulação patelofemoral, que leva uma hipermobilidade da região de quadril. E aí, normalmente, eu tenho que descobrir se a minha lesão, a lesão do meu paciente é um parâmetro maior ou se é um parâmetro menor. O parâmetro maior é quando eu tenho inflamação, é quando eu tenho lesão da estrutura. O meu paciente me mostra o parâmetro maior na hora. Olha, eu tenho dor no meu joelho, que está degenerado, que está com a cartilagem degenerada, que está causando inflamação. Então, eu tenho uma lesão de estrutura. Eu tenho uma lesão de estrutura. Eu tenho uma inflamação causada por essa lesão de estrutura. E aí, o que acontece? Por trás de uma lesão de parâmetro maior, sempre eu tenho lesão de parâmetro menor, que vai ser um espasmo, que muitas vezes não manifesta sintoma, vai ser uma hipertonia muscular, uma hipotonia muscular, um ponto gatilho, um encurtamento, um tensionamento ou uma perda de complacência neural. Tá? E é isso que a osteopatia procura. Onde estão essas alterações de parâmetro menor? Onde estão localizadas? É aí que eu tenho que pegar a habilidade de avaliação. Capacidade, sensibilidade manual, técnicas de avaliação, para me levar no parâmetro menor, descobrir onde está o parâmetro menor, e aí, a partir daí escolher a melhor técnica de correção desse parâmetro menor. E aí também uma coisa que é muito importante na prática clínica, a manifestação clínica dos tecidos. O paciente vai me falar como que é a manifestação clínica dele. Por exemplo, uma dor discal. O paciente vai lá e fala, eu estou com dor na coluna. Aí você vai questionar, como é a sua dor na coluna? A minha dor na coluna é no início do movimento de flexão.
A dor discal, ela se manifesta no início da flexão, ou quando eu aumento a pressão na coluna, quando eu vou tossir, quando eu vou defecar, né? O indivíduo vai fazer cocô no banheiro, vai fazer força, vai fazer uma manobra de valsalva, dá dor na coluna. Ou quando ele vai inclinar levemente para escovar os dentes. Levemente, não é um movimento completo de inclinação da coluna. É uma inclinação leve. Ele vai sentir uma dor discal. Essa dor discal, tá? Essa dor discal, ela se manifesta ou no início do movimento de flexão da coluna, ou quando eu aumento a pressão ao tossir ou ao fazer força realizando uma manobra de valsalva. A dor ligamentar. E como eu trato uma dor discal? A dor discal é um parâmetro maior, né? É um parâmetro maior. Então, eu trato uma dor discal buscando parâmetro menor. Buscando parâmetro menor. Eu tenho que achar as hipomobilidades. Eu tenho uma dor discal, eu tenho uma hérnia de disco. Eu tenho que procurar o quê? As hipomobilidades. Onde estão os bloqueios no meu corpo? E é lá que eu vou tratar. Da mesma forma, a dor ligamentar. Eu tenho uma dor no ligamento. Tá? A dor no ligamento, ela se manifesta normalmente quando eu fico numa postura por um tempo prolongado, né? Eu fico numa posição por um tempo prolongado e eu começo a sentir dor numa determinada articulação, né? E eu percebo que toda vez que eu fico muito tempo naquela postura, eu tenho dor. Normalmente, a dor, ao ficar muito tempo na mesma postura, é ligamentar. Ou a dor no final do arco do movimento. Eu vou realizar um movimento, eu vou levantar o braço, ó, dói no final. Eu vou inclinar a coluna e eu tenho dor no final do movimento. Essa dor no final do arco do movimento é uma dor ligamentar. Normalmente provocada por uma restrição de mobilidade daquele segmento. E aí eu tenho que avaliar aquele segmento, descobrir qual é a mobilidade que o paciente perdeu, sem extensão, sem flexão, sendo uma inclinação ou sendo uma rotação, e desbloquear essa restrição de movimento. Então, eu vou utilizar uma técnica de desbloqueio articular de acordo com a restrição de movimento dessa articulação. Da mesma forma, a dor muscular, né? A dor muscular, não estou falando de uma lesão muscular, como estiramento, como ruptura muscular, como uma dor muscular causada por uma perda de integridade estrutural. Eu estou falando de uma dor causada normalmente por um espasmo, por uma alteração no posicionamento do músculo, mesmo no seu estado de repouso. Então, estamos falando mais praticamente de um espasmo. Então, essa dor muscular, como que ela se manifesta? Normalmente, o músculo se manifesta em queimação. O paciente fala, eu tenho dor aqui, ó, parece que queima. Então, normalmente, a dor em queimação é uma manifestação que eu sei que vem do tecido muscular. E como eu trato essa alteração? Com técnicas de liberação miofacial. Eu vou utilizar técnicas de liberações miofaciais, técnicas faciais, técnicas para pontos gatilhos, ou técnicas para espasmo. O que seria uma técnica para espasmo? Uma técnica neural. Eu preciso mobilizar uma vértebra em alta velocidade ou em baixa velocidade para liberar aquele nervo e desbloquear o espasmo. Da mesma forma, uma dor neural, tá? A dor neural, eu posso ter uma dor, o paciente, ele pode sentir uma inflamação no nervo, que ele vai sentir uma dor ao longo do nervo, ou ele vai sentir uma dor por compressão neural, que é aquela sensação de peso, que é aquela fadiga precoce, ou aquele formigamento. O nervo, se ele estiver comprimido, eu tenho que desbloqueá-lo, eu tenho que descomprimir. Em seguida, eu tenho que fazer a mobilização neural. Se o nervo estiver inflamado, eu vou ter que, normalmente, mobilizar esse nervo para fazer a drenagem da inflamação. Então, a mobilização neural e as técnicas de descompressão são importantes para o paciente que tem uma dor neural. E a dor tendínea, né? A dor tendínea, o tendão, ele manifesta a dor quando ele faz excesso de movimento ou quando ele recebe um movimento, quando você coloca resistência ao movimento. Ó, eu vou fazer um teste
para o tendão do epicôndilo lateral. Vou pedir para o paciente estender com resistência o punho. Então, normalmente, toda vez que eu faço um movimento resistido, o tendão manifesta dor. Eu tenho dor ao movimento resistido, eu tenho dor ao movimento repetido. Normalmente, é tendinite. A tendinite é uma área de hipermobilidade, é uma área de um espasmo muscular. Então, eu tenho que pensar o seguinte, se é uma área de um espasmo muscular, eu posso ter uma tendinite. Então, eu trato um nervo relacionado ao espasmo muscular. Ou eu trato a hipomobilidade, as regiões onde estão hipomóveis para melhorar aquela tendinite. Oi? Uma pergunta. Pode fazer. O que você acha do uso da ventosa-terapia na dor muscular? Não entendi, Renan. O uso da ventosa-terapia na dor muscular. Olha, Você. fizeram uma pergunta aí, o uso da ventosa-terapia na dor muscular. Dor muscular é muito amplo, né? Eu tenho que saber qual é a causa da dor muscular. É um espasmo? É uma miosite? Tá? É uma inflamação muscular? Se for um espasmo, eu entendo que momentaneamente a ventosa pode melhorar o espasmo, mas ele pode retornar. Porque a causa do espasmo é uma hiperatividade do neurônio gama, do eferente gama. Então, eu tenho que trabalhar na vértebra responsável por esse músculo. Então, a ventosa, ela me ajuda, momentaneamente, ela vai me dar uma sensação de melhora. Porém, enquanto eu não... porque se eu trabalhar diretamente no músculo, eu estou trabalhando diretamente no efeito, né? Eu não estou trabalhando na causa. A causa de um espasmo é uma eferência gama. Então, não adianta eu fazer a ventosa, não adianta eu fazer, muitas vezes, um dry needling, tá? As técnicas são maravilhosas, as técnicas não são problemáticas. Muitas vezes o problema está na interpretação de como eu vou tratar aquele músculo. Porque aquele músculo espasmado, ele tem um segmento facilitado, que vem de uma vértebra. Então, eu tenho que tratar esse segmento facilitado. Eu tenho que desbloquear a causa, né? Para aí eu ter uma normalização dos efeitos do músculo. Eu acho ótima técnica, tanto do dry como da ventosa. Porém, eu tenho que ir na causa do problema e não onde eu tenho o efeito diretamente. Então, muitas vezes a gente se sente frustrado que eu fiz uma técnica e essa técnica muitas vezes me deu um resultado positivo momentâneo, mas não duradouro. No dia seguinte, o problema está instalado. Então, eu preciso fazer, né, a correção do segmento facilitado, segmento neural, para poder melhorar esse espasmo muscular, que muitas vezes só com a ventosa não vai ser suficiente. Esse é o meu ponto de vista, né, em relação à interpretação de uma alteração muscular. Alguma pergunta mais, Renan? Então, a ventosa pode ser associada para melhorar ou tratar os efeitos? Perfeito. A ventosa, ela pode estar associada para tratar os efeitos. Sim. Então, eu posso trabalhar dentro da filosofia osteopática, da interpretação, usar técnicas articulares para desbloquear uma vértebra e um nervo que está facilitando aquele espasmo, mas também eu posso trabalhar direto no espasmo para removê-lo com uma técnica de ventosa terapia, com uma técnica de dry, num ponto gatilho daquele músculo que desenvolveu um esgotamento energético. Isso eu posso. Macromovimento versus micromovimentos. Estamos terminando essa parte, tá? Em 5 minutos a gente termina. A macrofisiologia articular é utilizada para determinar os grandes gestos. Então, normalmente o paciente chega na clínica e eu penso só no macromovimento, né? No movimento global, no movimento que a gente estuda em cinesioterapia, não se importando com os movimentos acessórios de deslizamento. Porque normalmente nós temos um movimento acessório que são movimentos em deslizamento. O ombro, por exemplo, para fazer abdução, o braço abduz, porém a cabeça do húmero ela tem que rodar, ela tem que ir em adução, ela tem que ir no sentido da glenoide,
e fazer um rolamento inferior. Então, muitas vezes, numa reabilitação, um movimento depende do outro. Quando eu perco o movimento global, eu tenho que pensar que o movimento global depende do movimento local, do movimento, do micromovimento, do deslizamento. Um depende do outro. O micromovimento só existe porque eu tenho o movimento global. E o movimento global só existe porque eu tenho deslizamento, que é o micromovimento, que é a microfisiologia articular. Então, hoje as técnicas de Mulligan trabalham muito bem esses deslizamentos articulares para devolver o movimento global. Muitas vezes, para eu ganhar o movimento global, eu tenho que restaurar o movimento, o micromovimento, o deslizamento. Tá? E esses movimentos, eles estão um interligado ao outro. Então, eu preciso de um para poder desenvolver o outro. Então, quando a gente fala em filosofia osteopática, alguém está com o áudio ligado, eu peço para desligar, tá? Senão fica ruim. Então, alguém desliga o áudio, por favor. Isso, muito obrigado. Tá? Quando a gente fala em filosofia osteopática, nós estamos falando numa capacitação profissional, onde o profissional vai estudar a forma dele descobrir onde estão os bloqueios do paciente dele. Seja numa estrutura crânio-sacra, seja numa estrutura visceral, seja numa estrutura musculoesquelética. Tá? Então, a osteopatia nada mais é do que uma forma de diagnóstico, uma forma de descobrir a causa do problema do paciente. E a gente precisa de um determinado tempo para estudar isso. Quando a gente estuda as filosofias osteopáticas e a gente aprende a descobrir onde estão as disfunções, nós vamos também aprender as técnicas que são aplicadas para corrigir essas disfunções. Então, nós vamos aprender técnicas estruturais, né, que sempre são técnicas que trabalham no sentido do bloqueio, para desbloquear aquele tecido, para desbloquear aquele órgão, aquela articulação, né? Técnicas rítmicas, como stretching, que são técnicas musculares e articulares, técnica articular de alta e baixa velocidade, bombeios, tensão mantidas, técnicas de inibição, técnicas de musculoenergia, técnicas miofaciais, e aí as técnicas manipulativas de alta e baixa velocidade, né? As técnicas que podem ser diretas, que são aplicadas diretamente nas disfunções, as técnicas semidiretas e indiretas, que são aplicadas para corrigir uma determinada alteração, não diretamente, mas semidiretas ou montando alavancas para que você corrija a mesma distância. A Gila está perguntando se ela pode usar essas técnicas na capsulite adesiva. A pergunta foi... Como é a Tarsila? Tagila. Tagila fez uma pergunta se eu posso usar essas técnicas em capsulite adesiva. Não, não pode. Tá? A capsulite adesiva, ela apresenta uma cura espontânea. Eu faço a fisioterapia que no momento que o ombro for descongelando, o ombro congelado, por exemplo, que é o local mais comum, a capsulite adesiva ela vai descongelando com o tempo. E eu vou ganhando mobilidade e força e mantendo a integridade do paciente conforme o ombro vai se permitindo descongelar. Já a capsulite adesiva, ela já não entra muito numa disfunção osteopática. Tá? Eu não trataria com uma filosofia osteopática, eu trataria com fisioterapia convencional. A técnica de Trust, que normalmente é conhecida, é uma técnica, como qualquer técnica manipulativa, tá? A técnica de Trust nós chamamos de técnica de alta velocidade e baixa amplitude, são aquelas técnicas de crack-crack que a gente libera determinadas articulações. O objetivo dessas técnicas é promover um blackout na articulação, um blackout, um apagão neural,
tá? Quando eu uso uma técnica manipulativa, eu uso essa técnica para desbloquear um neurônio alfa e gama que provocam, principalmente o neurônio gama, que provocam um espasmo muscular. Então, as técnicas manipulativas de alta velocidade, o objetivo dela é provocar um blackout naquela articulação e um desbloqueio de determinados tecidos. Bom, aí a gente termina essa parte da filosofia osteopática, né? Então, o que o Steele fala? Que achar a cura deve ser o primórdio de cada médico. Qualquer médico qualquer um pode achar a doença, mas praticamente achar a cura é o primórdio, é o que a gente busca. Normalmente é aquilo que eu falei, causa e efeito. O efeito grita, o efeito se manifesta, o efeito tem dor, calor, rubor, né? Edema e perda funcional. O efeito tem inflamação. A inflamação tem dor, tem aumento de temperatura. A inflamação o paciente aponta, tá? Qualquer um localiza uma inflamação, mas achar a causa do problema, né? Que deveria ser a nossa busca constante. Onde está a causa do problema? O efeito é fácil, o efeito está claro para a gente achar. Então, a filosofia da osteopatia, a osteopatia vai te mostrar o caminho de como descobrir a causa do problema. Nem todas as lesões são osteopáticas. Existem lesões que são tratadas com fisioterapia tradicional. As lesões osteopáticas são aquelas onde a causa da lesão tem um ponto de interrogação. Qual é a causa? Caiu, bateu, levou uma pancada, fez uma cirurgia? Entendeu? Não. Então, por que o paciente tem dor? Por que ele tem dor na coluna? Por que ele tem dor no joelho? Por que ele tem dor no tornozelo? Por que ele tem uma alteração de ombro? Por que ele tem tantas alterações musculoesqueléticas se ele não tem um histórico de trauma? Tá? E aí, o que acontece? Né? Eu tenho que ter habilidades de avaliação, habilidades de busca, para poder encontrar onde estão as disfunções ocultas no corpo. Porque as disfunções, elas estão ocultas, elas estão escondidas. E eu tenho que ter habilidade, sensibilidade suficiente para estar encontrando essas disfunções. E aí nós vamos falar um pouquinho do tratamento da coluna lombar, tá? Eu vou ser breve no tratamento, porque eu acho que para quem tem osteopatia fica muito fácil. Eu vou mostrar um raciocínio de uma forma geral, tá? Normalmente, quando eu vou tratar um paciente, vamos dizer, um paciente com dor lombopélvica, né? O paciente apareceu na clínica com uma dor lombar, uma dor no segmento L4, uma dor no segmento L5 ou L3, né? Uma dor espontânea. O paciente apareceu com uma dor espontânea. A primeira coisa que eu vou fazer com esse paciente é óbvio, uma entrevista com ele. Saber por que ele tem dor, perguntar vários aspectos. Eu pergunto tudo relacionado ao paciente, né? Até relações emocionais. Eu pergunto parte emocional, eu pergunto como é a convivência com a família, no trabalho, porque tudo que é externo me afeta. A minha cadeira me afeta, né? A minha função diária me afeta, o que eu faço no meu trabalho, o que eu faço de atividade, a forma com que eu durmo, a minha postura, o banco do meu carro, né? Tudo me afeta. E as convivências também afetam, tá? Como você convive com a tua família, com o teu esposo, com a tua esposa, com a tua namorada, com seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, né? Históricos de conflitos emocionais pode explicar, muitas vezes, uma dor de coluna, uma dor lombar que você tem, tá? Mas eu iniciaria com uma boa entrevista, colhendo informações sobre o meu paciente. Tudo, o que ele faz atividade, em que momento a dor dói, em que momento ele sente mais dor, né? Essa dor, ela é espontânea? Essa dor é ao movimento? Essa dor
né? Independe do movimento, ela dói sem movimento nenhum, né? Essa dor é difusa ou essa dor é localizada? Tudo isso é muito importante para a gente entender qual é a estrutura que está manifestando, qual é a estrutura que está doente, qual é a estrutura que o paciente veio com dor espontânea, com sintoma. Primeira coisa, ó, ele tem sintoma aqui, ou ele tem sintoma em toda essa região. Ele tem sintoma ao movimento, ele tem sintoma o tempo todo. Ele tem sintoma deitado, em pé, trabalhando, não importa. Ele tem dor. Ou ele tem dor só quando se movimenta, só quando flete, ou só quando está sentado. Tudo isso é importante. Lembra da manifestação clínica dos tecidos? Como é a sua dor? Em que momento você sente? Tá? Explica para mim a sua dor. Dependendo da manifestação dele, eu já sei o tecido que está doente. Isso é importante. E aí eu vou avaliar as estruturas. Lembra que eu falei? A estrutura que dói, normalmente nós caracterizamos ela como estrutura hipermóvel, porque ela tem sintoma, ela tem inflamação. Se ela tem sintoma, ela tem inflamação, ela se hipermovimenta. Então, isso é extremamente importante. Então, eu tenho que descobrir, ele não tem histórico de trauma, ele não bateu, não caiu. A entrevista é importante. Então, eu quero saber se ele tem dor, se ele tem bloqueios na coluna vertebral para cima, se ele tem bloqueio na coluna vertebral para baixo e nas articulações abaixo do nível que ele manifesta dor. Então, ele tem uma dor nessa região. Eu tenho que agora descobrir onde estão os seus bloqueios. Eu, normalmente, começo avaliando o paciente pelas estruturas. Eu avalio o paciente pelos ilíacos, para saber, um paciente de lombar, eu avalio os ilíacos, para saber se os ilíacos estão em rotação anterior ou em rotação posterior. Se os ilíacos estão bloqueados. Só um minutinho que teve uma pergunta aí. Paciente com dores no ombro sacro, mesmo após o trânsito, relata que não há alívio das dores. Trabalha em pé o dia todo, já foi feito todo tipo de liberação miofascial. Qual o próximo passo para o tratamento? Então, ó, o paciente que tem dor lombar, foi feito toda a liberação miofascial, foi feito trust, foi feito liberações de segmentos articulares. Lembrando, a osteopatia, ela não é só estrutural. Isso aí é um tratamento estrutural. De repente, esse tratamento estrutural é o início do tratamento. É a abordagem inicial. Eu posso ter um problema crânio-sacral que está levando essa hipermobilidade por um bloqueio de uma membrana, por um bloqueio de um osso craniano, por alterações de estruturas cranianas. Eu posso ter uma alteração de uma víscera que tem relação direta com a coluna lombar. Tem vísceras que são inervadas pela coluna lombar. Tem vísceras que têm relação facial com a coluna lombar. Então, por isso que eu tenho que ter habilidades de avaliação estrutural, eu vou avaliar a estrutura, como eu estava falando, os ilíacos, para ver se eu tenho bloqueios ilíacos, porque um bloqueio de ilíacos pode levar a um hiperfuncionamento da coluna lombar, e ela manifestar sintoma. Um bloqueio de sacro pode me levar a um hiperfuncionamento da coluna lombar, e ela me manifestar sintoma. Espasmo de músculos, como psoas, quadrado lombar, entre outros músculos que têm conexão direta com as vértebras lombares, pode me levar a alterações de posicionamento ou de hiperfuncionalidade de determinadas áreas da coluna lombar. E eu tenho que liberar esses músculos ou liberar vértebras relacionadas a esses músculos para que tire espasmo desse músculo e melhore outras estruturas da coluna lombar, né? Então, o meu objetivo é avaliar os segmentos abaixo e acima. Eu tenho dor em L4. Eu vou avaliar de L4 para baixo. Eu vou avaliar L5, sacro. Eu vou avaliar os dois ilíacos. Porque eles podem ter bloqueio e levar a um hiperfuncionamento de L4. Eu vou avaliar vértebras lombares superiores, L3, L2, L1. Posso ter bloqueio. As vértebras de transição.
T12 e L1 são importantes, pontos de investigação. As vértebras em transição, L5 e S1, são importantes, zonas de investigação de estrutura. As vértebras torácicas e as vértebras cervicais, porque a cervical tem relação a partir de nervos que estão indo lá para a região do diafragma, como o nervo frênico, e pode estar bloqueando vértebras de L1, L2, L3, L4, e eu ter dor em L5, eu ter dor em L4, por um hiperfuncionamento de bloqueios das vértebras de cima, eu tenho um hiperfuncionamento das vértebras de baixo. T12, L1, região de charneira, uma região nobre, tá? Para vascularização, para inervações vasculares, inervações viscerais, entenderam? Mas também, após essas correções de estrutura, eu corrigi a estrutura, como o nosso colega aí mencionou, eu posso continuar com dor lombar ainda? Sim, posso. Eu posso ter corrigido as estruturas e ainda eu ter problemas em outras estruturas, como vísceras e relações crânio-sacrais. Para você ter uma ideia, né? Intestino grosso, ele tem uma relação com L1, L2, ele tem L1, L2 inerva o intestino grosso, né? Bexiga é inervado por L1, L2, útero é inervado por L1, L2. Eu posso ter uma disfunção de útero e ter dor lombar. Eu posso ter uma disfunção de bexiga e ter dor lombar. Eu posso ter uma alteração de intestino grosso, né? Ali o cólon descendente, cólon sigmoide, reto, que tem relação com a coluna lombar. Entende? Ou posso ter relações faciais, como as membranas que dão ligação para o intestino delgado, que são as raízes do mesentério. As raízes do mesentério, elas estão praticamente ligadas a toda a coluna lombar. Muitas pessoas que têm dor na coluna lombar têm restrição de mobilidade das raízes do mesentério, do intestino delgado, né? Que são duas folhas de fáscias extremamente espessas que estão conectadas diretamente com a coluna. E eu preciso ter uma técnica visceral, uma técnica de avaliação visceral eficiente para poder estar liberando essas vísceras e melhorando a coluna vertebral, a coluna lombar, né? Então, o duodeno, né, ele tem 4 pontos importantes que nós chamamos de D1, D2, D3, D4. O duodeno, de uma forma geral, ele tem uma conexão com a coluna lombar. Eu tenho o duodeno aqui, que é uma estrutura que envolve toda a cicatriz umbilical, né? E ele está conectado diretamente com alterações de funcionalidade, com sintomas que o paciente apresenta na coluna lombar. Tá? Então, essa parte visceral, por isso que a gente estava falando, eu não posso olhar o paciente só como uma estrutura musculoesquelética. Né? Muitas vezes eu vou me sentir frustrado quando eu trato o paciente, eu dou um thrust, eu libero um sacro, eu libero uma charneira, eu libero vértebras cervicais, eu libero vértebras torácicas, eu libero todas as estruturas que estão bloqueadas e esperando uma melhora da coluna lombar. Aí o paciente fala, ó, melhorou, mas eu estou com dor ainda. Né? E aí você vai fazer uma nova avaliação, você faz uma ausculta que é uma técnica de avaliação eficaz para todo o sistema musculoesquelético e principalmente visceral. Aí você faz uma ausculta e te leva para uma determinada víscera. Você faz uma ausculta global, né? Aí você faz uma ausculta local e essa ausculta te leva lá, olha, você está com um problema numa raiz do mesentério, né? Você está com um bloqueio de um ilíaco por causa de um mesocolo sigmoide, que é uma membrana que está conectando o colo sigmoide do intestino, tá? E que tem relação com o ilíaco esquerdo. E aí você tem um bloqueio no ilíaco esquerdo por um bloqueio de uma membrana visceral. Você tem alterações de cintura pélvicas, bloqueios pélvicos, por causa de órgãos, tá? Por causa de órgãos
que estão dentro da pelve, órgãos pélvicos, como eu posso ter o reto bloqueado, que tem relação, o reto tem relação com o sacro. Então, uma técnica para mobilização das membranas ou das fáscias do reto, para soltar um sacro, para soltar uma estrutura lombar, é extremamente importante. Então, eu não consigo desvincular. Hoje eu vou tratar uma lombar, eu vou fazer só técnica estrutural, só thrust, só liberação miofascial, só mobilização neural. Ajuda muito, mas se eu tiver um bloqueio visceral, de uma fáscia visceral, ou de uma facilitação neural visceral, que está alterando essas vértebras lombares, está me levando a dor, é bloqueio, né? Não pausei. Que está me levando dores da região lombar, eu preciso investigar, eu preciso encontrar, eu preciso tratar. Hoje, as disfunções crânio-sacrais podem me levar a dor lombar, dores lombares severas, tá? Então, eu tenho que ter técnicas, eu tenho que ter conhecimentos de avaliação crânio-sacra, eu tenho que ter conhecimentos de avaliações das vísceras torácicas, das vísceras abdominais e das vísceras pélvicas, e eu tenho que ter conhecimento de avaliação das estruturas. Hoje, nós avaliamos somente estrutura, e a gente acha que as estruturas são as principais responsáveis pelas dores lombares. As estruturas que eu falo são as estruturas musculoesqueléticas, articulações, ossos, fáscias, ligamentos, músculos. E a gente sabe que não é só isso. Eu tenho estrutura vascular importante, tá? Que são inervadas pelo sistema nervoso autônomo. Eu tenho estruturas viscerais importantes que estão conectadas à coluna, tá? Que são extremamente importantes, e eu preciso avaliar para tratar. Ou seja, eu tenho a dor como ponto de partida da coluna lombar. A dor é meu ponto de partida. É o meu ponto de entendimento. Ó, esse cara tem dor nessa região, é espontâneo, mas o problema não está ali. Aí eu tenho que ter habilidades para avaliar e detectar se eu tenho estruturas bloqueadas musculoesqueléticas, estruturas bloqueadas do sistema visceral e estruturas bloqueadas do sistema crânio-sacral, do sistema craniano. Se eu tenho ossos do crânio bloqueados, suturas, se eu tenho membranas, né? E muitas vezes também da região da articulação temporomandibular, que pode alterar vértebras cervicais, que pode alterar estruturas do crânio, que pode alterar vários sistemas, né, o sistema tônico-postural de uma forma geral, e me levar à dor lombar. E por isso que eu tenho que ter habilidades. E não existe filosofia, conceito, hoje, que eu conheça melhor que a osteopatia, para te explicar por que o seu paciente tem uma dor insidiosa, uma dor com ponto de interrogação, uma dor que não tem uma causa definida. Tá? Então, o grande problema hoje nosso se chama como que eu devo encontrar a disfunção do meu paciente. Como eu devo encontrar a causa do problema do meu paciente. E a única filosofia que vai te dar habilidade para avaliar isso hoje, né, é a filosofia osteopática. Tá? A filosofia osteopática, ela me dá hoje uma visão clara sobre a avaliação das disfunções do meu paciente, das perdas de mobilidade do meu paciente. Tá certo? Pessoal, acredito que o que eu tinha para passar hoje para vocês de tratamento fica um pouco difícil, eu acho que é mais interessante eu passar assim um raciocínio sobre o tratamento lombo-pélvico. Tá? Lembrando que um ilíaco alterado, posso ter alteração da lombar e dos membros inferiores, qualquer dor no joelho, qualquer dor no tornozelo, é proveniente de uma estrutura lombopélvica, tá? Então, eu posso ter alterações biomecânicas nisso. Lembrando que o paciente é um todo, o paciente não é um quadril, o paciente não é um joelho, o paciente não é uma coluna. Então, quando eu vou avaliar meu paciente, eu levo em consideração estruturas musculoesqueléticas,
estruturas viscerais e estruturas cranianas ou crânio-sacras. E a partir daí, eu consigo entender onde estão as disfunções do meu paciente e a quem elas estão relacionadas. E a quem elas estão relacionadas. E aí eu vou fazer um tratamento completo no meu paciente. Eu vou tratar meu paciente fazendo com que eu forneça o equilíbrio músculo-esquelético completo para ele. Né? Eu devolva todos os movimentos necessários para que seu corpo produza a autocura. Tá? Eu vou trabalhar nas estruturas, eu vou trabalhar em vaso sanguíneo, eu vou trabalhar a unidade do corpo do meu paciente para devolver esse paciente, né, a capacidade funcional dele, para devolver a sua funcionalidade. Tá certo? Nós chegamos agora às 22 horas e 3 minutos. Eu venho aqui, então, agradecer a todas as pessoas. Não entendi. Ela não está aparecendo? Não, está só o tira a apresentação. Tirar a apresentação, peraí. Tirar a apresentação. Veio para mim a câmera? Não, ainda não. Aqui, ó, peraí. Já sei. Pronto. Não, eu tirei a câmera agora. Aí. Tá aparecendo, Renan? Agora sim. Tá aparecendo agora, né? Bom, pessoal, então nós vamos encerrar esse primeiro ciclo, né? O curso da semana que vem é com o professor Felipe Lavarsi, tá? Ele vai falar das técnicas de Desjarnais, né? É um curso já que a gente falou da filosofia, ele vai usar muito da filosofia para explicar como que ele utiliza as técnicas com vocês, tá? Então, espero que eu tenha sido didático, eu tenha deixado a filosofia osteopática um pouco mais transparente para que vocês entendessem, tá? A importância da filosofia osteopática, levando em consideração que a filosofia osteopática ela não é uma técnica, não é técnica, a osteopatia não é técnica, a osteopatia é uma forma de diagnóstico, é uma forma de interpretação das disfunções do meu paciente, tá? Espero ter suprido todas as necessidades de quem ainda tinha dúvida, alguma dúvida com osteopatia. E esse vídeo está sendo gravado para quem quiser rever a aula ou enviar questões no e-mail, que foi no WhatsApp que foi criado. Pode enviar questões que eu estarei respondendo. Tá? Nós estamos olhando sempre as mensagens que chegam no WhatsApp e eu estarei respondendo a todos. Tá? Agradeço pela presença de todos, de alunos, ex-alunos, de profissionais, de outras instituições, pessoas que me conhecem, pessoas que não me conhecem, que aqui confiaram em estar disponibilizando suas 2 horas de tempo aí para estar ouvindo alguma coisa sobre osteopatia. Um grande abraço a todos, tá? E nesse período de quarentena, a gente sabe que é muito difícil a gente estar encontrando todo mundo. Espero que todos estejam bem na casa de vocês. Um abraço apertado e que todos fiquem com Deus no coração e que tenham um ótimo feriado, que amanhã é feriado, e um ótimo final de semana e que estejam aí no lar de vocês junto com a família, tá? Um grande abraço e eu agradeço muito, muito, muito pela presença de todos, eu e todos os integrantes, os professores do Instituto Físio, e vocês ainda têm um ciclo de 5 cursos, a semana que vem com a Lavarsi e aí por diante, mais todos os cursos que serão apresentados. Acho que o Renan enviou para vocês o link para vocês se cadastrarem para serem enviados certificados referente a esse curso. Tá? Acredito que a gente vai, no final do 6º curso, a gente faz todos os certificados de acordo com
os cadastros que vocês fizeram. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Até mais, pessoal. Um abraço.